Cara, eu não estava preparado, para ser sincero, tá? A gente passou o dia lá. Passou o dia lá porque para o governo interessa mostrar como uma forma de propaganda para dissuadir todo mundo. As imagens estão aí. Ela não é uma prisão para todo e qualquer bandido. Isso é importante colocar. Ela é uma prisão para os faccionados. E a teoria basicamente é: você tem que separar o indivíduo que, por N motivos, em algum momento comete um crime, mesmo que seja um crime de sangue. Essa é a teoria que eles usaram lá. Do indivíduo que escolhe fazer uma carreira profissional dentro do crime. A facção, na visão deles, é a profissionalização do crime de forma hierárquica. E eu vou ser promovido com... É isso aqui que eu faço da minha vida. É diferente daquele que comete um crime, rouba, mesmo que mate, etc e tal. Para eles são níveis diferentes de gravidade. E o centro de confinamento ao terrorismo, como o nome indica, é para os terroristas que, na visão deles, de acordo com a declaração do Estado de Sítio... O nível máximo de gravidade. Isso é o nível máximo de gravidade. E eles construíram essa prisão de forma bem rápida. Ela é uma prisão de... acho que 23 hectares. Afirmo ter umas 40 mil pessoas lá. São vários pavilhões como esse que você está vendo aí. Ela é no meio do nada. Pessoal armado na volta. Você passa vários muros, não pode entrar com absolutamente nada. No meio do mato mesmo, assim. Sim. Não pode entrar com absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. O cara possa puxar, nada. E aí quando entra esse pavilhão tem coisas impressionantes, assim. É limpo, para ser honesto. É limpo, bem limpo. Assustadoramente limpo. É bem limpo. É organizado, tudo isso funciona, mas ela testa a sua convicção. Ninguém que está lá é santo, tá? Mas ela testa, é um teste da sua convicção do quanto você acha que deve se punir alguém que fez isso na vida. É um teste. Ela testa a sua convicção. E aí a gente documentou em todos os detalhes isso, largando alguns pontos aqui, né? Essas luzes não apagam. Obviamente não tem colchão, as pessoas ficam em camas de alumínio o dia inteiro, nas mesmas roupas. Eles misturam facções inimigas nas mesmas celas, um do lado do outro, para provar que eles não têm poder de fazer nada. O indivíduo que chega lá passa por uns 15 dias de solitário para ganhar um condicionamento. Não come proteína. Não tem carne. Não tem carne. Não tem carne. Tem proteína de frijoles, na verdade. É a mesma comida todos os dias. Frijoles, arroz, tortilha. Todos os dias. É forte, é bem forte. Entretanto, tem gente aí que, segundo eles, tem centenas de homicídios, né? Então... E tem um detalhe... É uma prisão para terrorista, né? Se tiver ali dois de uma facção distinta, eles não podem conversar entre si. Não. É bem silencioso lá. É bem silencioso. E eu vi um nível de condicionamento humano que eu não tenho... Eu não acho que foi conquistado apenas com instrução, sabe? Vale dizer aquela história sobre a comparação com o Holocausto. É diferente o propósito. Eu tenho medo dessa comparação. Porque, obviamente, o Holocausto era o genocídio de um povo inocente por um racismo absurdo. Eu falo sobre a resposta absurda. Que você teve lá sobre isso aqui. Mas tem muita gente que acredita, muitos críticos disso aí, acreditam que isso é uma espécie de Auschwitz contemporânea e tudo mais, né? Eu acho que a comparação, ela funciona esteticamente, tá? No sentido de não é a mesma coisa, óbvio que não. Eu estive em Auschwitz também, embora não quando Auschwitz aconteceu, mas eu estive lá, a gente viu muitas fotos, viu muitos filmes, conhece muitos livros, muitos depoimentos sobre eventos, Victor Frankl, etc. Então, obviamente, não é a mesma coisa. Mas esses caras foram deixados aí dentro para apodrecer. Como que foi conversar com um deles? Eu vi que teve uma entrevista. A gente entrevistou, pediu autorização para entrevistá-los. E eles se sentem tão seguros de que eles estão condicionados, vamos dizer assim, que não tem problema não falar com eles. Eles vão responder o que tem que ser respondido aos olhos do governo. É muito importante ver. Funciona, intimida. A ideia de tu ir para lá é realmente intimida as pessoas, e eles deixam filmar. Assim, não qualquer um, né? Mas assim, eles nos deixaram filmar com a ideia de que
Isso é um serviço público também a eles, porque lembra as pessoas que se participar de facção isso acontece. Tá? Os resultados de El Salvador... outra coisa. El Salvador, para fazer isso aí, fez estado de exceção. Lembra que eu falei que pela Constituição é 30 dias. Mas desde então ele vota a prorrogação do estado de exceção. E ele vive em estado de exceção aí há 2 anos. Qual é a questão, a polêmica aí? Quem é o Bukele nesse momento e o que a gente tem que discutir nesse documentário? Perfeito. Como é que eles fizeram tudo exatamente? Como é que eles pegaram todos os caras? Mas dei highlights aqui, macros, né? Mas tá bom, como é que foi a operação? Como é que foi o negócio? A gente tem tudo isso aí. Quais são as políticas? O que aceita, o que não aceita? Como é que limpa a máquina pública? Como é que escolhe políticos para trabalhar? Qual é a lógica, tá? E Bukele atingiu uma posição que é a seguinte. É quase impossível achar alguém em El Salvador falando mal dele. Eu tentei muito e consegui, mas eu fiquei impressionado. É quase impossível. As pesquisas, podemos desconfiar das pesquisas, mas elas apresentam um negócio que bate um pouco a minha percepção, assim, que é, sei lá, 90% de aprovação. O estado de sítio tem aprovação massiva da população. Ele tem o legislativo, o executivo, o judiciário, tem a polícia, tem o partido, tem a população. Isso dá uma estética que te convida a refletir se aquele... Como é que a gente tira ele daí se um dia a gente mudar de ideia enquanto população? Te convida a essa reflexão. Ainda mais que ele é um cara que joga duro, não é um pulso fraco, digamos assim. Ao mesmo tempo, te gera uma outra reflexão. Que é, tá bom, mas ele suspendeu o limite de tempo para ficar na presidência. Eu posso me eleger de novo, óbvio. Porque qual é o raciocínio? Quem é que a população quer eleger de novo? É o Bukele. É o governo. Então, nada mais democrático do que deixar a população eleger de novo quem quiser, desde que as eleições sejam limpas. Eles jogam o regulamento embaixo do braço, deu para notar. Eles resolveram o problema. Tá 1000 dias sem homicídio. Mais de 1000 dias sem homicídio. Segurança nas ruas, impecável. Fui em favela de noite, com câmera, com equipe, com tudo. Nada. 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 Não passa na cabeça de ninguém fazer nada. Tá seguro. Do país mais perigoso do continente, um dos mais perigosos do mundo, para o país mais seguro, foi exatamente esse plot twist que ele deu. Como foi feito? Qual foi o preço pago? E esse modelo é exportável? É em cima de tudo isso que a gente traçou a nossa conversa. A gente conversou sobre Brasil, a gente conversou sobre América Latina, a gente conversou sobre o que eles acham que era muito específico de El Salvador e falou com as pessoas mais qualificadas, conversamos com a oposição, com os exilados, conversamos com todo mundo e a gente vai trazer isso aí porque esse case não pode passar em branco. Tem o case mais importante das Américas está acontecendo agora em El Salvador. É um cara que não se define nem como direita nem de esquerda. É um cara que quebrou um ciclo de polarização, resolveu um problema muito grave de segurança pública, só que ele seguiu o regulamento, mas ele mexeu tanto nas regras do jogo, ele usou as regras do jogo de uma maneira tão habilidosa para mexer nas regras do jogo, que ele te convida a refletir um novo modelo de regime, de Estado. Não é só de governo, não. Tem uma nova regra de jogo operando ali. E a popularidade dele faz você ficar meio de mãos atadas, assim, porque a população gosta muito do cara, né? Eu entrei em casas aleatórias que eu olhei, juro, entrei em casa aleatória que eu entrava, podemos conversar, vamos fazer um documentário e tal, não sei o que, claro, chega aí e tal. Entrava, o calendário na parede da sala era o Bukele. Eu falava assim, caraca, esse calendário é comum por aqui, hein? Eu falei, gosto muito do presidente, tá? E nessas suas entrevistas, as pessoas faziam alguma referência ao Brasil? Sim. Brasil, México, Colômbia, são países que eles conhecem razoavelmente a situação de segurança pública. Que recado era comum eles deixarem para os brasileiros, para o resto do mundo? Que sem vontade política não funciona e que a população tem que saber escolher isso aí. E eles estão... Eu realmente acho que eles têm um case interessante porque eles estão nesse momento de... Eles implicaram com esse discurso de eu sou de direita e eu sou de esquerda. Eles implicaram com isso. As pessoas também, não é só o Bukele. Se o cara tem 94% de aprovação, né?
Cara, tem mais de 90% de aprovação. Eles usam algum outro nome para se afirmarem? Não. Os salvadorenhos. Eles conseguiram embalar isso aí. O cara é publicitário, né? Lembra que ele não é fraco. E a gente quer mostrar no documentário como é que ele organizou esse governo. Como é que ele se entende como presidente. Como é que ele montou o corpo de ministro? O que ele entende que tem que ser feito? Qual é o papel dele nessa história? Como é que ele toca o dia a dia? Como é que ele organiza? Quais são as políticas indispensáveis? O que ele fez primeiro? O que ele fez depois? O que deu certo? O que deu errado? Quais são as polêmicas? Quais são os preços pagos, né? E aí agora a gente está na fase de deglutir todo esse material, trabalhar ele. A gente vai trazer isso no lançamento em breve. A gente está nos últimos alguns 3 meses, acho, montando esse material. E pensando, estudando e tirando referências e tudo mais para a gente conseguir organizar uma versão didática, completa e estabelecer um filme que seja uma reflexão pelo ângulo de El Salvador acerca dos problemas na América Latina. Várias perguntas. Tem como solucionar se não for desse jeito? Só sendo desse jeito, qual é o preço que paga para solucionar desse jeito? E a gente quer pagar esse preço? E qual é o problema de pagar esse preço? Cara, são várias reflexões muito importantes, considerando que o modelo de governo que ele está aplicando é tão novo e sobretudo, desafia muitas convicções que estão à direita e à esquerda. Então ele realmente... Eu acho muito difícil enquadrar o Bukele em direita e esquerda, viu? Eu acho muito difícil. Sem dúvida, quando tu olha ele jogando duro assim com os caras, tu pensa, de direita. Mas é bem mais difícil. Se tu mergulha no governo dele, a gente conversou com o ministro da Saúde. Cara, ele não é contra assistencialismo, ele também não usa só para quebrar galho, o jeito que ele discursa, com as pessoas, com as pautas que ele tem na cabeça, as percepções econômicas de como organizar as coisas. Ao mesmo tempo, o cara é o país do Bitcoin. Aí tu pensa, então ele é libertário. Não, mas ele acredita muito em assistencialismo. Acredita, não é que ele faz porque tem que fazer. Não adianta chegar com rótulos prontos para entender El Salvador. Tá difícil, entendeu? E eu acho que por isso ele se tornou um case tão importante. E tá sendo tão debatido na imprensa e tal. Um fala a favor, outro fala contra. E dá um pouco a impressão que ninguém tá muito inteirado no que tá acontecendo, né? E talvez seja perigoso pra gente a gente debater um case, seja a favor ou contra, sem entender o que é esse case, cara. Porque a gente tá debatendo quando vê se influencia um projeto de lei, quando vê se influencia uma política pública, influencia um discurso, etc. E eu acho que é um papel social importante trazer com muita transparência aqui os desafios, os problemas, as dúvidas, o que não se tem resposta. Então, assine a Brasil Paralelo por R$ 7,90 em planos com até 70% de desconto. Você vai ter muito conteúdo e esse R$ 7,90 que é pouquinho para você, para a gente faz muita diferença e vamos continuar as nossas produções, documentários, filmes e muito mais. Aproveite o QR Code na tela, aproveite o link na descrição desse vídeo e torne-se membro da Brasil Paralelo.